Queridos, boa noite a todos. Hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, estamos em mais um dos nossos encontros, aulas do curso de Fundamentação Filosófica da Filosofia Clínica. Temos procurado nessa formação fazer conversações com autores, com pensadores, com obras, sobretudo, lendo e discutindo textos. Textos sempre como pretextos para um diálogo, para nos qualificarmos em estado crítico e também de boa vontade, em busca de uma fundamentação da filosofia clínica, que é um saber prático, é uma praxis de alteridade que está sempre em construção. Lúcio sempre reiterou, e vários colegas, como eu também, essa ampla condição da filosofia clínica. É filosofia e, portanto, precisa estar em permanente interlocução com os conceitos filosóficos, desde alguns aspectos históricos, paradigmáticos, que estão presentes na história da filosofia, quanto com autores da filosofia, suas correntes de pensamento, suas representações intelectuais. Mas também é um diálogo com uma condição de generosidade, porque é clínica. E clínica em filosofia, clínica, tem um aspecto de dar um passo atrás, um recuo, que é a alteridade, nunca tratando o outro como óbvio, nunca tornando o outro objeto do pensamento, e sempre neste antepasso, frente ao outro, numa relação permanente entre nós, tem este antepasso a distância do infinito. Nunca chegaremos ao outro como objeto encapsulado pelas nossas opiniões. Por isso é um percurso, é uma jornada. Esse é o sentido poético da clínica, uma caminhada. Aquele com o qual o filósofo clínico partilha esta caminhada de aprendizagens, de autoconhecimento, de conhecimentos para com o outro, sobre o outro e suas relações com o meio, assim chamado de partilhante, merece bem esse nome porque trata-se, na verdade, de uma relação, e é nessa partilha que nós vamos dar continuidade a esta obra Filosofia Clínica e Espiritualidade, obra de 2018, que foi publicada pela editora Michelis, tendo como organizadores o professor Ronaldo Miguel e eu, o Will Goya, e particularmente nós estamos nos dedicando a uma leitura comentada do capítulo 4, a força espiritual da palavra no diálogo da filosofia clínica. Isso com uma interlocução de todos os colegas com suas opiniões, dúvidas, comentários. No nosso encontro passado, nós fizemos uma apresentação deste capítulo, discutindo a primeira parte, chamada de introdução. E hoje, dando continuidade, vamos ao item 2, que se intitula A Dimensão Terapêutica da Semiose no âmbito da fala de um filósofo clínico. Deixe-me apenas confirmar com os colegas se é exatamente aqui que nós ficamos de começar hoje. Isso mesmo? O início do item 2? Sim. Tá, ótimo. Bom, dando sequência, então, ao nosso encontro passado, a ideia de diálogo e, portanto, a ideia ampla da relação entre fala e escuta ultrapassa a oralidade. Isso está posto na introdução, mas é agora, nesse item 2, que esse aspecto das diferentes linguagens
que envolve o chamado diálogo filosófico clínico, que se realiza no consultório. Peço, por gentileza, a todos fecharem seus microfones, ok? E abrirem quando necessário. Esse âmbito do diálogo no sentido maior, Lúcio Pachter apresenta na discussão da chamada semiose, um dos tópicos, um dos lugares da condição humana, uma das estradas pelas quais percorreremos a outridade, o endereçamento rumo ao mundo do outro. Claro, este em direção ao mundo do outro será sempre entre nós. Não vamos ao outro senão através da nossa perspectiva. E é por isso que autoconhecimento em filosofia clínica é um conhecimento que envolve o outro. E um conhecimento sobre o outro exige, reivindica, simultaneamente, autoconhecimento. Uma das esferas entre nós, chamada semiose, é esse conjunto de possibilidades da comunicação, de esferas da linguagem. Vamos até a página 85 para 86, iniciando algumas leituras, e repito, abram aí vocês seus microfones, sempre que quiserem fazer comentários, ok? Na página 85, começa aqui uma reflexão dizendo que é possível filosofar em qualquer língua. E que esta é uma boa questão se podemos complementarmente também filosofar em diversas manifestações da linguagem. Esclareço a diferença aqui entre língua e linguagem. Acho que é um dos sensos comum, um dos lugares comuns, com herança reverberada na opinião de Heidegger, que só é possível filosofar originalmente pensando na língua grega. E Caetano cantava algo a partir de Heidegger, fazendo uma ironia, dizendo que é preciso filosofar e para filosofar é preciso filosofar em alemão. E há uma espécie de herança que a cultura da filosofia brasileira, por muito tempo, por muitas décadas, malbaratou a história da filosofia, dizendo que nós não poderíamos fazer filosofia em português, que seria secundária, seria pobre, porque nossa língua, o português, não seria tão rica a exigir uma herança cultural quanto o alemão e o grego. Nesse sentido, a questão de é possível filosofar em outras línguas também implica em algo mais amplo ainda. É possível filosofar em outras linguagens, isto é, em outros campos de comunicação que não apenas, por exemplo, a oralidade, filosofar por escrito, filosofar sem o discurso da racionalidade oral e ou escrita, mas, por exemplo, através de filmes, músicas, literaturas. Bom, pensando na complexidade do que seria o diálogo filosófico clínico, o diálogo pelo qual o autoconhecimento e o conhecimento de orientação existencial que acontecem em consultório ser possível em outras linguagens, é que eu trouxe aqui uma citação de um texto, um livrinho muito bacana, muito bem escrito, divertido, profundo, do professor Gonçalo Palacios, professor da Universidade Federal de Goiás. A obra dele é intitulada De Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto ou Ser Gênio. É uma sátira. Porque dizem que só é possível filosofar
a partir do comentário dos grandes gênios da história. Ora, somente isso? Não é possível fazer uma filosofia brasileira, uma filosofia goianiense, paulista, mas vamos elevar a um nível mais específico. Não seria possível fazer filosofia, autêntica filosofia, a partir de indivíduos e relações de diálogos entre pessoas? Ou teríamos que sempre nos remontar à erudição acadêmica? Essa é uma questão ampla, né? E separando um trecho da citação do professor Palacios, na página 86, nas palavras do professor Palacios, entre aspas, está aqui, diz assim, fazendo aqui uma pergunta crítica sobre Heidegger. Será que uma língua é inferior ou superior à outra? Se em uma língua conseguimos dizer o que queremos comunicar, não é sinal de que é adequada? Que outro critério poderíamos usar? Olha, essa pergunta é muito pertinente. Eu me lembro de um episódio de Star Trek, um seminário não, uma série de televisão, não me lembro já de que década de 80 ou 90, em que nas viagens espaciais o Kirk, Capitão Kirk, estava debatendo como tema daquele episódio a linguagem, e que haviam telepatas capazes de ler a mente da tripulação. E assim eles não eram telepatas, estariam ouvindo todo o áudio, uma nave inimiga estaria ouvindo o áudio e, portanto, qualquer comando que se desse, eles iriam interceptar. E aí, o que fez o Capitão Kirk? Ele lançou um olhar para um comandante que fez uma operação na espaçonave que conseguiu rever aquela armadilha em que se encontravam e se livraram dos inimigos. Isto é, o tema que foi colocado naquele episódio é um tema filosófico. Uma linguagem muito bem compreendida, não só de comandos, mas de intencionalidades. E aí, eis a questão, se filosofia passa pelo autoconhecimento e a filosofia passa pela reflexão, não seria possível nos perguntarmos assim, se a comunicação atinge eficiência, sua finalidade não apenas de informações, mas de trocas, de interações, ela não é uma língua eficiente? E trazendo isso para a filosofia clínica. O filósofo clínico se comunica com seu partilhante. E isso não é uma filosofia acadêmica. Pode até perpassar por uma questão acadêmica, mas ela é essencialmente uma conversa entre duas pessoas sobre os valores e o sentido existencial do que importa, do que é determinante para o partilhante. A filosofia clínica procura, sobre a superfície dos discursos, afinar o que é mais autêntico na sua estrutura de pensamento. Pois bem, entre elementos que ultrapassam ou antecedem a linguagem, como a intuição, mas falando em linguagem, se utilizarmos de filmes, de poesia, de vestimentas, estas coisas, em outras riquezas de plataformas midiáticas, como a internet, não poderão ser um exercício autêntico de filosofia em consultório? Pegaram a questão? Continuando a leitura do Palacios, diz assim, se fosse a língua que determinasse a possibilidade ou a impossibilidade de refletirmos filosoficamente,
Por que então os gregos contemporâneos não filosofam? Uma boa questão. São a língua de hoje com alterações, mas se remete à língua antiga. Por que então os gregos de hoje não são tão geniais quanto os de antes, se a língua é basicamente a mesma? Continuando a leitura. Para citar um caso, cada vez que leio Borges, me espanto com a dimensão filosófica de suas ideias. E aqui eu paro a leitura do professor Palacios. Os colegas que tiveram a oportunidade de ler As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, próprio Michel Foucault, tem na introdução do seu livro um poema de Borges, Jorge Luiz Borges. Como o professor Palacios está fazendo. E nós podemos fazer, eu me lembro agora, por exemplo, de Vinícius de Moraes, com o poema da Solidão, ou A Tabacaria, de Fernando Pessoa. Esses poemas têm não apenas inflexões e não apenas convocações, mas um estilo de pensamento via literatura que não nos obriga, mas nos compele a um susto filosófico, a um pathos, que é rever conceitos e preconceitos e talvez provocar-nos, através de valores como a ética, atitudes, mudanças. Aqueles que já fizeram isso através de filmes e ou livros sabem do que eu estou me referindo e vão endossar a ideia prática de que é sim possível dialogar através de outras plataformas linguísticas, de outras esferas semióticas que não a língua. Eu acho que, como apresentação, essa é uma questão fundamental para darmos continuidade ao texto, e eu não quero continuar sem antes ouvir dos colegas como ficou essa problematização para que o dia de hoje cresça rico da nossa conversação. Alguém gostaria de se colocar diante dessa questão inicial? Will, Sim. então, você já citou Star Trek, adorei, né? Sou super fã de Star Trek e inclusive tem alguns livros de Star Trek e filosofia, porque é um seriado que realmente traz muitas questões filosóficas, muitas. E da tua pergunta que você deixou para a gente, né, para trazer hoje, eu penso sim que existem diversas formas de comunicação. Realmente endossando tudo que endosso, né, tudo que você disse mesmo que você trouxe, inclusive a telepatia. Eu penso que a telepatia ela é algo que talvez daqui a algum tempo a gente, conforme a gente exercite algo do tipo, ela vai se tornando cada vez mais até usual, como em outros tempos a gente não se comunicava de determinadas formas e hoje nos comunicamos. A gente estava falando das questões das plataformas midiáticas e tudo mais, e eu tenho também tido uma experiência até com a Alexa, sabe? Assim, com inteligência, nesse sentido de interação, e move a gente também para muitas reflexões, muitos questionamentos, né? Boa questão. Boa questão. Muitas e muitas. E na clínica, é possível um outro tipo de comunicação, a gente vê isso quando estuda matemática simbólica, é uma questão do ambiente, daquele conjunto de pensamentos, como uma egrégora, uma situação criada, e que você senta, às vezes, ali na frente do partilhante, e simplesmente as coisas acontecem, às vezes sem nenhuma palavra e nada escrito.
e ela simplesmente acontece. Né? Então, eu acho que existem, sim, diversas formas de se comunicar, diversas. Me permitam aqui uma conversação reflexiva sobre o que foi colocado agora, né, pela querida Tatiana. Deixa eu só localizar aqui. Sim. Em primeiro lugar, deixa eu salientar a ideia de comunicação. O radical sentido conceitual do termo implica algo em comum entre nós. Então, para distinguir, informação não é comunicação necessariamente. Uma informação pode estar lá, escrita, por exemplo, e não lida. Ela pode até ser lida e não compreendida. Ela pode haver processos de emissão e recepção, mas comunicação é uma relação viva de troca. Enquanto relação e porque viva, na esfera da filosofia clínica, a que nos interessa, em particular, a sua condição terapêutica. Exemplo, se eu pergunto as horas para um partilhante, e isso não está inserido em uma finalidade, em uma função, em uma eficiência, em uma condução terapêutica, é sim uma linguagem, mas não é um diálogo filosófico clínico. Quer dizer, nós podemos falar em vários diálogos que não são terapêuticos. Está claro isso, né? O tipo de diálogo que estamos estudando aqui é aquele que chamamos de terapêutico. O diálogo terapêutico, e para ser, então, especificamente filosófico clínico, ele tem que ser uma linguagem que tramita entre nós. Às vezes, um filósofo clínico pode comunicar no sentido de apenas informar, mas não ter efetiva comunicação, ou não será adequado ao submodo, o modo efetivo com que a subjetividade singular do outro interage e produz efetivação. Então, eu posso dizer coisas, orientar coisas e não haver um diálogo terapêutico. Quando é terapêutico? Para ser terapêutico, ele tem que ter uma característica que nós já estudamos lá atrás com Perradot. Ele tem que perpassar, ele tem que, de alguma forma, evidenciar uma espécie de transformação de vida. Ele não pode ser de tal forma alienado que seja apenas uma coisa, que nada altere, que a pessoa não se altere. É preciso haver, portanto, um tempo subjetivamente transformador, ao ponto que no íntimo haja no processo terapêutico um antes e um depois. E é por isso que só haverá uma linguagem terapêutica, uma comunicação terapêutica, lembrando aquilo que vimos em Sócrates quando estudamos Perradot. E aqui está se referindo, faço essa relembrança na página 87, que a verdadeira questão do jogo da linguagem não é aquilo que se fala, mas aquele que fala e aquele que ouve. E é nesse sentido que entra a pergunta: qual é o caminho semiótico das diversas linguagens possível que tramita a terapêutica? Podemos falar em caminhos adequados e inadequados, produtivos e contraproducentes. Dito isso, naturalmente o filósofo clínico vai se valer das suas possibilidades. Mas todo o empreendimento do filósofo clínico é se perguntar quais são os modos de linguagem com que o partilhante
tem de abertura possíveis para que o filósofo clínico se valha em uma comunicação. Tá claro isso, gente? Sim, sim. Exemplo, o Luiz Vencio, aí eu já citei isso em outras aulas, toca violão. Vai que o colega tem ali uma questão que perpassa pela musicalidade e também por um instrumento musical e dizendo, olha, eu quero te contar uma coisa, pega o violão e toca. Se eu não tiver esse viés, com toda a minha boa vontade e competências em outras linguagens, mas que não pela semiose da instrumentalização musical, a terapia talvez não seja impossível, mas será bastante limitada e precária. Razão de uma trilha cognitiva de interseção de comunicativa. Ok, dito isso, aprofundo algo mais enriquecedor que a colega Tatiana nos trouxe, a telepatia. Podemos falar em dois tópicos que fogem àquilo que chamamos de intencionalidade padrão. Intencionalidade é a relação entre eu e uma forma de entendimento racional, isto é, perspectivado no tempo e no espaço, com o mundo. Então, se eu falo algo do mundo, é porque o eu interpretou. Não tem como falar de um objeto sem falar do observador implicitamente. Se digo que alguém é bonito, está implícito o critério de beleza de quem julga. E não apenas o outro é bonito, mas sim uma relação entre o outro, então julgado como belo, e aquele que julga. Sempre é uma relação entre sujeito ou sujeito e objeto. Portanto, essa relação é uma relação de comunicação, quando falamos entre dois sujeitos. Quando falamos em linguagem, estamos falando em uma coincidência provocada para ser terapêutica. Vou falar coisas de tal forma que elas sejam entendidas pelo partilhante muito próximas do que eu gostaria que ele entendesse, a fim de que haja uma comunicação. E isso implica, entre outros feixes, entre outras trilhas cognitivas em comum, intencionalidades que ambos tenhamos. Se eu for demonstrar um desenho, o outro tem que ser passível de entender esse desenho. Pois bem, acontece que dois tópicos da estrutura de pensamento que Lúcio Pacter nos apresenta fogem à possibilidade da intencionalidade. Quer dizer, não é mais uma relação entre o eu e o outro, porque o conceito de eu não necessariamente é importante. Olha que coisa! Estamos nos comunicando, mas acontece que, numa espécie de caminho de comunicação, acontece que eu, que participo da comunicação, não sou necessariamente o produtor desse conhecimento. Já viram que coisa estranha é essa? Eu cito. Como seria um exemplo disso? Uma pessoa pode, de repente, falar algo que ela mesma não entenda, nem parou para pensar o porquê quis dizer aquilo. Apenas falou. Lhe ocorreu na mente de, por exemplo, falar um nome, lembrar-se de alguém, e aí todas essas coisas passam pelo eu. E aí parece que esse eu está pronto para comunicá-la. Mas a pergunta que se coloca é: e se os meus pensamentos, meus sentimentos, que me atravessam, não são originários em mim? Isto é, eu sou como um canal através pelos quais esses pensamentos acontecem. Já viram, por exemplo, gente que, de repente, do nada, de forma bastante
sem razões suficientes, se lembra de uma pessoa que não vê há muitos anos, deu vontade de ligar para ela, e essa pessoa liga para... Já tiveram esse tipo de intuição de uma tal coincidência que estatisticamente não se justificaria, mas são tantas as razões implícitas que é como se fosse uma razão para isso. Dizemos que é significativo. Então, esses atravessamentos, Lúcio Pachter estuda a possibilidade deles de duas formas. Pelo tópico 19, chamado singularidade existencial. Singularidade existencial são capacidades cognitivas da condição humana, mas que ainda não são comuns aos outros. O exemplo que a Tatiana deu, telepatia. Mas poderia ser outra coisa, como botânica, que hoje chamamos de ciência botânica, conhecimentos, processos, através de pesquisas laboratoriais, de outros saberes instrumentais que vão nos fazer entender o funcionamento terapêutico de plantas, mas que alguns séculos atrás, sem esse conhecimento justificado, no entanto, era intuitivamente conhecido por algumas pessoas, e poderiam ser, e foram talvez muitas delas, chamadas de bruxas, porque entendiam bem de botânica. Olha que não é paranormal o termo, não está além do humano, mas está além daquilo que é comum a todas as pessoas. Tópico 19 significa é nosso, é humano, só que não é comum. Telepatia pode ser um caso desse? Sim. Vamos aguardar se sociologicamente, daqui a algum tempo, não sei como, pelas razões mais diversas, as pessoas comecem comumente a praticar telepatia. Isso vai ser, então, inserido como um tópico novo da estrutura de pensamento, que hoje não está aí explícito, e vai ser o tópico 31, por exemplo, e dizemos, tópico telepatia. Ok? Já não será mais uma singularidade existencial. Não será de uma exclusividade pontual, será comum. Está claro o tópico 19, o que ele quer dizer? Apenas socialmente, esse é o critério, ele não é comum. Só isso. Bom, então vamos falar em telepatia. E é claro, não vou me demorar muito, porque esse capítulo vai até abordar um pouco disso, mas, grosso modo, o estudo maior é centrado na oralidade, que é o jeito mais comum de nós dialogarmos. Não vamos querer dar saltos para estudar a telepatia se ainda não estamos nem nos comunicando bem, oralmente. Se falarmos em telepatia, também não vamos significar a mesma coisa, porque essa é uma palavra complexa e cheia de ambiguidades. Uma das formas de fazer telepatia, atenção, que se tem fenomenologicamente registrado, isto é, tal como aqueles que estudam o fenômeno dizem e descrevem, tem a ver apenas com a linguagem silenciosa. Então, eu digo assim, a Miriam quer tomar café. Só que eu digo isso sem emitir som e sem escrever. Observem que foi uma frase mental. E se uma pessoa for telepata e ela ler esta frase mental ou ouvir a frase mental,
o processo da linguagem, com todas as gramaticalidades, será exatamente a mesma. Não mudou nada. Será igualmente racional e linguístico. Então, parte do que se chama de telepatia não tem uma grande diferença da nossa linguagem comum. É linguagem com as mesmas vantagens e precariedades da análise racional. Ok? Outra forma de telepatia, que se poderia dizer, a pessoa que vários estudos laboratoriais pesquisaram via isso. Uma carta, um pensamento imagético, que o outro veria a tal imagem reproduzida na mente dele, sem uma linguagem demonstrativa. Essa outra forma telepática não difere muito da nossa linguagem aqui oral. Então, observe, mesmo que fosse possível a telepatia, para o lugar comum, isso não implicaria em mudanças significativas na forma de consciência. Seria quase que, antigamente não se usava o celular, agora se usa. A precariedade também pode ser a mesma. Sim, Luiz, querido. Will, eu já fui vítima desses fenômenos transversais algumas vezes, sabe? E, assim, é interessante que muitas vezes é como você falou, a gente percebe, assim, uma linguagem linear, estruturada igual a nossa. Já aconteceu comigo algumas vezes, eu coloquei até lá no TCC, na formação em especialização da filosofia clínica, com você, que é interessante que tem é como se o conteúdo viesse inteiro de uma vez, e não linear como no diálogo. E a gente tem que decodificar para o raciocínio, para o entendimento. Eu percebi, assim, comigo na prática, raras situações da minha vida onde um tipo de conhecimento vem, é como se em um segundo viesse um conteúdo completo, é difícil até de explicar, ao invés de ser assim, uma frase linear como a nossa fala. Então, eu acho que esse outro tipo de, sei lá como a gente poderia chamar, intuição, telepatia, ele é um pouco diferente da linearidade do diálogo habitual. Excelente contribuição, querido. Não quero ir muito além do que eu coloquei, mas só para dizer, cuidado, mesmo que uma pessoa apresente coisas como telepatia, pode ser que isso não seja, isso ainda assim seja profundamente mecânico. Mecânico. Mas o que o Luiz colocou, o Luiz Vencio colocou agora, isso sim tem a ver com o que é claramente, já não mais apenas uma singularidade existencial, o tópico 19, sim, o tópico 29, matemática simbólica, porque nós estamos falando em interseções sistêmicas, ou seja, quem pensa, quem é pensado, a comunicação já não tem mais a relação semântica entre emissor, mensagem, receptor. É tudo uma mescla de tal forma ampla e de tal forma cheia de elementos holísticos que o todo e a parte se fundem. E será preciso, inclusive, um exercício de traduzir isso para a mente racional. Estudei com Pierre Weil muitos anos, comecei lá aos meus 17, 18 anos, nas primeiras formações de terapia que eu já vocacionava em mim, e certa vez eu conversava com ele sobre, ele que estudou e se dedicou à chamada quarta onda da psicologia, a psicologia transpessoal. E entusiasmado por esses tais fenômenos paranormais, ele me surpreendeu quando disse que isso pode ser tão irrelevante quanto outra informação que a gente imagina importante. Quer dizer,
ele me fez lembrar a velha questão freudiana, em que uma pessoa traz para o consultório uma relação de competição com os pais. Só que esta pessoa também é telepata. E aí a questão e daí se ela é telepata ou se ela faz contas matemáticas avançadíssimas, mais do que a maioria das pessoas conseguiria na vida, se isso não é importante para ela na terapia? Interessante isso, né? Então, mas enfim, trazendo, Tatiana, como você colocou, e eu achei muito pertinente, isso vai ser objeto mais adiante, para seguirmos adiante, a seguinte questão: só é terapêutico se esta linguagem envolve a relação entre nós, filósofo clínico e partilhante, e que isso só é efetivamente filosofia clínica se estiver grávido, profundamente prenhe de alteridade, que é uma comunicação no qual o filósofo clínico vai ao mundo do partilhante e se comunica com o que há de mais autêntico lá, no mundo do outro. Essa ideia ficou clara? Tudo Sim. que for conversação, mas não houver diálogo na instância terapêutica, não deixa de ser interessante, mas já foge, pelo menos, ao objeto desse artigo, para o que se propõe, estudar o diálogo no consultório. Quem mais gostaria de... Will, eu queria só fazer um adendo. Por favor. Eu assisti um filme esses dias, chama Depois a Louca Sou Eu. Não sei se alguém já assistiu, tá? Se eu não me engano, tá no Prime. E ela tem algumas crises e ela vai procurar terapia. Aí uma amiga dela fala para ela, eu fui numa sessão em que a terapeuta é muito boa. Ela fala, então quero ir. Aí a sessão, quando ela chega lá, são várias almofadas. Eu não vou dar muito spoiler, não, porque às vezes alguém quer assistir. Ela chega, tem várias almofadas. Aí a terapeuta não pergunta nada para ela, não tem nenhum diálogo. Vira para ela e fala assim, escolhe uma almofada e fala com sua mãe. Aí ela olha aquele tanto de almofada e tem uma amarelinha. Aí ela dispara a rir. Aí ela fala, aquela amarelinha, aí a terapeuta fica nervosa, sabe, com ela, fala, por que você tá rindo? Não tá levando a sério a terapia? Aí ela fala, não, é que eu tenho uma tia que teve icterícia, e se parece muito com essa almofada. Aí a terapeuta fica muito nervosa com ela, não dá certo, né, não tem interação, e ela vai embora super frustrada, e a terapeuta fica puta de raiva com ela, fala para ela ir embora da terapia. Eu achei assim, falei, meu Deus, expulsou o meio da terapia, e a mulher rindo horrores da almofada amarela, não conseguiu fazer e foi embora. Aí eu fiquei pensando, né, o filosofando aqui, né, não teve interação, a terapeuta fez um agendamento máximo, que eu acho que foi extremo, muito grande. Ela foi lá achando que ela tinha problema com a mãe, ela ainda começou a rir da tia, que nem tinha entrado na história do filme. Uhum. E eu fiquei pensando, falei, há várias formas de terapia. Aquela ali talvez até funcionasse para ela em outro complemento. Não significa que a almofada não iria funcionar. Mas ela nem conheceu a partilhante, vamos denominar dessa forma, e já foi falando, escolhe uma almofada. Aí, resumindo, eu lembrei de você. Que eu achei assim, interessante a questão da almofada ser uma terapia. Falei, gente, talvez a filosofia clínica, eu tenho esse medo, confesso que tenho esse medo de não saber identificar que a almofada vai funcionar para um e a almofada não vai funcionar para o outro, como foi o caso. Nossa, então, essa linguagem, sabe, vai ter pessoas que não vai funcionar conversando, vai ter pessoas que vai funcionar com massinha, fazendo boneco, essa aqui é minha mãe, sabe, assim,
Então, assim, eu fico viajando nessas questões, às vezes. É isso. Diana, muito obrigado pela sua contribuição. Muito obrigado. Ela esclarece bastante. E seguindo adiante, mas antes, fazendo uma interlocução do que você colocou com o que a Tatiana colocou antes e com o que Pierre Hadot nos mostrou como um dos pensadores fundamentais que nos ajudam a fundamentar filosoficamente a filosofia clínica. Eu vou começar com o Pierre Hadot, e eu faço a citação dele, da obra que nós já estudamos, Exercícios Espirituais, obra de 2014. O que está aqui no nosso livro presente do estudo de hoje, na página 87. E a obra do Pierre Hadot, citada é lá na página 22. Olha o que Pierre Hadot vai dizer. O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu e do ser. É uma conversão que subverte toda a vida, que muda o ser daquele que a realiza. Bom, nós vimos isso. Vamos lembrar agora a quem Pierre Hadot está se dirigindo. Está se dirigindo a uma época, a contemporaneidade, sobretudo a partir da escolástica medieval e principalmente já na sociedade industrial, quando a filosofia deixou de ser uma experiência terapêutica, uma experiência de conversão íntima, de mudança de vida, aquela conversão espiritual em que o eu se torna mais autêntico com a sua prática, para se tornar apenas um conhecimento. Então ele diz, não está apenas na ordem do conhecimento. Ok? Só que precisamos recuperar aqui um passo. A filosofia e a filosofia clínica, como uma das formas de se fazer filosofia, está na ordem do conhecimento. Não apenas, mas está na ordem do conhecimento. Então, antes de chegar ao seu exemplo, Juliana, quando falamos em telepatia, se isso não for, de alguma forma, verificável através do conhecimento, não é filosofia. Não quer dizer que não seja bom, necessário, mas já não é filosofia. Porque filosofia não é, por exemplo, revelação divina. A questão é, quantos equivocados diziam ter a revelação divina e, na verdade, falavam projetando seus auto-enganos? Qual é a diferença entre a autêntica revelação divina e a falsa? Por exemplo, é a razão que demonstrava. Qual a diferença, portanto, entre a autêntica telepatia, aqui eu falo do ponto de vista fenomenológico, o fenômeno está aí. Nós vamos reconhecê-lo, observá-lo. No consultório ele também vai se revelar. Tá, mas como eu sei que isto é efetivamente telepatia? Pelo conhecimento. O conhecimento, portanto, não substitui a intuição, mas conversa com a intuição para que a intuição não perca seu sentido originário. Então, telepatia não tem que se converter em conhecimento racional, mas tem que conversar com a racionalidade. E todas as coisas, opiniões, gostos, as mais diversas, têm que conversar com o método filosófico, clínico, para que a gente saiba o que está fazendo. Nesse sentido, a razão, repito, não substitui a transcendência, mas garante que a transcendência se mantenha autêntica, que basicamente é tudo que eu pesquiso, o que poderia ser falsa transcendência não se mostrou. Então, não posso dizer que isto é falso. Eu posso dizer que
isto não se revela falso até o momento. E que, mais do que falso ou não, lá no fenômeno, a coerência de uma estrutura de pensamento demonstra, no mínimo, enquanto conhecimento aproximativo, que esse tipo de percepção transpessoal está presente na malha intelectiva dessa pessoa. E, portanto, esta pessoa que, em outras vezes, na sua historicidade, mostrou, revelou que, através da intuição, ela interagiu competentemente com o mundo em torno, quer dizer que, como um padrão, isso está endossado. Então, eu tenho uma forma de conversar com o noumênico, o transcendente. Isso é e faz parte do diálogo. Sobre essa questão da transcendência, repito, isso é tema mais adiante. Mas, Juliana, e aí você que está fazendo agora a especialização em filosofia clínica, vai começar, inclusive amanhã, a estrutura de pensamento. E a estrutura de pensamento, que são caminhos, possibilidades, chãos ou trilhas formais da possibilidade humana. São caminhos possíveis. O quanto eles serão importantes ou determinantes em cada pessoa em particular, isso a clínica vai investigar. Mas eu não posso, ninguém pode, em filosofia clínica, preconizar alguns desses caminhos como, desde pronto, feito receita de bolo, a priori, como um caminho necessário para todos, mas eu tenho que estudá-los como um caminho possível. O que você falou, Juliana, está reconhecido naquilo que psicodrama, que Moreno desenvolveu como chamado método do psicodrama. Aquilo que ele também chamou de role play, trocando de papéis. E ele faz isso através de objetos. É claro que tais objetos, em que substituem pessoas, trocando de papéis, a fim de ter uma visualização, uma conversação com o que se pensam de tais pessoas, sentem sobre tais pessoas através de tais objetos, à frente e à presença no consultório, são agendamentos máximos, sem sabermos se isso é ou não efetivo para o partilhante. Então, isso tem que ser investigado. Uma das formas de fazermos isso com agendamento mínimo é via historicidade, Juliana. Você vai estudar, Juliana, que isso é o que Lúcio Pachter chama como um caminho possível, tópico 6, chamado termo agendado no intelecto. Algumas pessoas, portanto, conversam, se interagem com o mundo através de objetos, sejam físicos ou sejam abstratos, mas através de objetos, de pontualidades. E aí, através desses objetos, numa conversação, numa interação com eles, o partilhante consegue redimensionar o sentido da vida, a percepção da realidade e fazer as mudanças terapêuticas necessárias. A filosofia clínica, Juliana, vai se valer de modos operativos de transformação que vão efetivar a estrutura de pensamento do outro, para que ela seja profundamente autêntica. Mas são modos que se subordinam ao outro, nunca contra ele em agendamentos máximos e prévios. Por isso são chamados de submodos. Entre os submodos, dentro do que nós já estudamos lá no curso de Tecne, porque é uma espécie de técnica que tem a função originária de garantir a chamada poiesis, que é deixar o outro vir, escutá-lo, aprender com ele, não impor a ele como coisa. Entre os submodos que nós temos como caminho possível para a terapia, está o submodo 13, chamado deslocamento curto, que, no exemplo do filme que você citou, está lá como uma técnica do chamado psicodrama. Sim, é uma possibilidade
desde que ela exista e seja produtiva e importante para o partilhante. Então, como saber não é adivinhando, é pesquisando na malha intelectiva do outro os primeiros momentos da terapia, que é uma pesquisa através de um método chamado historicismo. Mas isso, Juliana, calme, fique em paz, que você vai estudar. Tranquilo? Muito obrigada, Will. Oi, sim. Por favor. Posso só dar um exemplo de deslocamento curto da Juliana, em termos de comunicação, né? Que a gente está falando de comunicação. Ontem mesmo eu atendendo uma partilhante, e eu atendo ela por WhatsApp, então é por escrita, que é a semiose dela que mais conversa com ela, né? E durante o atendimento eu vi que ela estava indo para as ideias complexas, né? E não estava lendo exatamente o que eu estava escrevendo, né? Não estava conseguindo me acompanhar, estava se perdendo nas ideias complexas. E aí tentei fazer com ela um deslocamento curto, mas por via escrita não deu. Então, eu virei para ela e falei, estou te ligando, apesar de que eu sei que ela não gosta da via oral, mas era necessário naquele momento, né? Eu liguei para ela, e aí na hora que eu liguei eu vi que a respiração dela estava muito ofegante, né? E ela repetia, eu vou surtar, vou surtar, vou surtar. E eu falei para ela, falei assim, tem uma árvore perto de você. Como é que eu sei isso? Porque ela estava na rua, então eu imagino que aqui em Goiânia o lugar vai ter uma árvore, né? E como eu sei que a natureza é algo que acalma, ela conversa com o sensorial dela e é uma comunicação que é efetiva, porém não é verbal, né? E eu falei, tem uma árvore perto de você, olhe para a árvore, olha as folhas se mexendo. E aí ela, para que eu vou olhar a folha se mexendo? Eu falei, olha a folha se mexendo. E fui fazendo com ela esse deslocamento curto, até que ela voltou a respirar, e eu falei, respire, você não está respirando direito, né? E fui levando ela na respiração. Mas sem ela ter a razão, né? Ela usa muita estruturação do raciocínio, né? Na fala dela, e sem ela ter a razão, ela conseguiu se acalmar. E a comunicação foi por esse deslocamento curto, Juliana. Sabe? Não foi a almofada, mas foi as folhas da árvore. Porque era algo que já estava na EP dela. Era algo que eu sei que ela, diante da natureza, ela olha as árvores, ela ouve o movimento das folhas. Isso é algo já pesquisado, né? Então, de vez em quando, a gente pode fazer algumas coisas de emergência? Pode. Algumas coisas que talvez a gente ainda não verificou na EP? Pode. Mas mesmo assim, a gente vai por aproximação. E alguma fala, alguma coisa que o partilhante demonstra, né? E a gente pega ali, né? Então, as almofadas, como o Luiz colocou aqui no bate-papo também, né? Nós podemos falar também a projeção que as pessoas fazem no psicodrama em grupo, que, por exemplo, é a própria constelação sistêmica, né? Para algumas pessoas, se olhar do lado de fora, traz várias respostas, traz várias conversações com as suas dores. Para outras, já não funciona, né? E tudo isso a gente vai saber como? Na estrutura de pensamento. Muito obrigado, queridos, por esse enriquecimento. Eu estou me dando por satisfeito pelo item 2 deste capítulo que nós estamos estudando, já bem revelado. Isto é, o tema central é a arte do diálogo na filosofia clínica. E aí, para começar isso, repito, nós ampliamos a noção de diálogo para diferentes linguagens e que vai muito além, inclusive, de diferentes línguas, entre linguagens verbais e não verbais. E essas questões estão bem desenvolvidas numa obra do Lúcio Pátia chamado Semiose, Aspectos Traduzíveis em Clínica, uma obra de 2002. Essa obra que lida não apenas com o tópico, mas também com o submodo 20, né, o tópico 15, semiose,
mas com o submodo 20 chamada tradução, que é, e aí entra o ponto, mais adiante eu vou deixar isso ainda mais claro no texto, saber dialogar em filosofia clínica implica saber fazer isso em várias linguagens. E, às vezes, saber fazer tradução em tipos de semioses diferentes, da oralidade para o caminhar, do caminhar para ver um filme, de uma forma do humor vinculado à música para algo como fazer jardinagem. Então, eu preciso entender que o diálogo implica em uma erudição das linguagens importantes entre nós, entre o filósofo clínico e o partilhante. Sem isso não há diálogo. Diálogo terapêutico, é o que eu quero dizer. E por terapêutico, aquele sentido originário da filosofia que Pierre Hadot nos apresentou. Ele é filosófico porque ele instaura um pathos, um estranhamento, aquilo que era certeza e obviedade é alterado por uma mudança na vida, e que é, às vezes, sim, uma esfera de conhecimento, mas é, sobretudo, uma mudança espiritual diante da vida. Daí, terminando esse item 2, da página 88 para a página 89, eu faço a citação de uma conferência, que aqui eu reproduzi literalmente, de uma palestra que tive a oportunidade de proferir na Universidade de Sevilha, da obra Como Ouvimos em Filosofia Clínica. Só para citar, então, algum trechinho, diz assim: na intencionalidade do discurso entre dois, tudo que se manifesta diante do filósofo clínico parece ser fala. Não há garantias, mas é uma possibilidade de comunicação, portanto, de diálogo. Gestos, palavras, dores de cabeça, insônia, roupas, cheiro, coceiras, respiração e infinitamente outros. E aqui, inclusive, coisas como o silêncio intencional, isto é, aquele silêncio que pode se revelar fenomenologicamente como o súbito calar-se diante, às vezes, de um tema, de um assunto, de uma problemática, e que revela, portanto, algo importante ali que se, pelo menos, dá evidências justamente pela tentativa de esconder. Então, o que é o diálogo na filosofia clínica? Algo em comum. Como o filósofo clínico vai desenvolver a arte do diálogo? Desenvolvendo, primeiramente em si, toda a riqueza de possibilidades que o filósofo clínico tiver. Se for música, se for sensoriedade, tudo que o filósofo clínico tiver como possibilidade, eu particularmente exercito muito através de filmes, presto atenção nas diferentes personagens dos filmes, inclusive nos diretores e as direções gerais dos filmes e nas fotografias, para eu tentar me enriquecer o estado de lucidez. Olha, estou vendo aqui outras possibilidades de linguagem. A Juliana falou de um filme. Olha, isso aí de repente pode ser vou anotar como uma possibilidade, vai que isso se revela no outro importante via a historicidade dele. Bom, então, em síntese, há vários expedientes linguísticos interconjugados, feito de múltiplas semioses no consultório. E todas elas, na medida em que promovem pontes de conversação, são possibilidades do diálogo. Essa ideia ficou clara? Sim. Beleza. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição que ainda não foi feita neste ponto? Isso que essa tua fala é bem bacana, o que você trouxe agora da questão até da tradução. Ser bem breve. Eu estou atendendo, né, tem um partilhante
E foi legal também o que a Lúlia falou, que ele se comunica, a semiose dele através das artes, da música, do desenho e da escrita. Então, quando, nas falas dele, normalmente, é necessário que eu tente usar da tradução. E ele me contou um evento que aconteceu de uma garota que ele teve foi uma leve paixão, um encontro. Só que ele queria muito encontrar essa garota, foi maravilhoso, depois ele não queria encontrar mais. Porque ele está numa busca por si mesmo, de se conhecer melhor, de morar sozinho, está num momento assim super, né, com ele mesmo, que ele quer se conhecer. Ele quer viver a arte, sem ter que ter responsabilidades com outras pessoas. E aí o que ele fez? Ele tem dificuldades, ele não queria que fosse um rompimento brusco. Então o que ele fez? Através da plataforma onde ele posta os escritos dele, que ela também posta, ele escreveu para ela e ela respondeu para ele através da plataforma, que eles dois colocam os textos. E ele se comunica muito dessa forma, mesmo dentro da clínica. Então ele pergunta para mim, Tati, você conhece o artista fulano de tal? Eu falo, conheço. Ah, então eu vou te falar. Então, ele traz muito dessa questão que você trouxe, do filósofo clínico, ter essas outras formas de conhecimento para poder se comunicar e haver esse diálogo terapêutico. Com ele é possível usar seriados, filmes, outros tipos de música também. É um partilhante que dá para aproveitar bastante isso. Assim, na EP dele tem essas informações. Então, Obrigado, querida. Só para partilhar. É claro que, naturalmente, pode não ser possível o diálogo na riqueza necessária ou suficiente para a clínica. Ok, a terapia é um caminho, mas não é absoluto. Então, ela tem também seus limites. Uhum. No item 3, eu queria tentar avançar um pouco mais, preocupado com muito tempo, que talvez, mas é a turma que decide, estejamos nos demorando para avançar. O item 3 deste capítulo, chamado A Importância Gramatical da Oração na Clínica Filosófica. A importância gramatical da oração na clínica filosófica. De uma forma ampla, eu estou me referindo a esse item, aquilo que na estrutura de pensamento se destaca com ênfase no tópico 8, termos unívocos e equívocos. Ou seja, no conjunto da oração, no conjunto daquilo que se pretende enunciar, com verbos, com estruturas verbais ou não verbais, há uma linguagem. E essa linguagem, de alguma forma, enquanto linguagem, não enquanto transcendência, não enquanto pura intuição, mas enquanto conhecimento. Lembre-se, o filósofo clínico pode interagir-se com elementos transcendentes à razão, mas ele não pode deixar de ser filósofo e, portanto, de ser um conhecedor. Porque, apesar de o mundo ser infinitamente maior que qualquer conhecimento, o filósofo clínico sabe o porquê caminha, sabe os perigos de um agendamento máximo. Então, o filósofo clínico é um ser do conhecimento, não restrito, mas também não negligente com o conhecimento. E a parte que é essencial à filosofia clínica é a metodologia. É um caminhar, é atingir finalidades, é o valer-se de diferentes métodos, posto o sentido dessa metodologia, que, por exemplo, é uma ética de alteridade. Então, eu preciso saber, no nível do conhecimento, claro que, conjuntamente, e ainda mais pela sensibilidade, mas nunca abandonando o conhecimento. Em ética da alteridade, a presença do outro é maior
é infinitamente maior que o conhecimento que eu tenho dele. Então, seria errado dizer que eu preciso primeiro conhecê-lo para só depois respeitá-lo. Falso. Profundamente falso, porque nunca o conhecerei o bastante. E ainda que eu esteja certo no conhecimento sobre ele, ele transcende ao que eu conheço. E eu ainda posso estar errado. Então, conhecimento é necessário, nunca suficiente, passível de ser revisto, mas nunca o conhecimento será negligenciado. Está claro? Filosofia clínica é metodologia, não é oba-oba. Se estamos falando em metodologia, porque queremos atingir uma finalidade que é respeitar a alteridade, através do diálogo, temos que entender formalmente como se dá um diálogo, ou seja, o entendimento. Por isso, a ideia dos termos unívocos e equívocos, termos não no sentido de uma palavra isolada, mas no sentido daquilo que se quer dizer, ficou claro, ficou confuso, via semioses. Essa expressão oração, aliás, isso até está presente nas preces, né, na estrutura religiosa com que alguns conversam com o transcendente, com Deus. Orar vem de oralidade. Isto é, através de uma fala, através de um modo como quem pensa, à semelhança da fala, com uma estrutura gramatical feita de 3 elementos básicos: sujeito, verbo e predicado. Está sendo dito algo. Nem sempre o sujeito é claro. Por exemplo, meu Deus, é uma interjeição, não tem nem verbo, não tem sujeito. E podemos falar em verbos com sujeitos indeterminados, como vende-se esta casa. Quem vende? Não tem um sujeito, mas o verbo está aí. Porém, a ideia de oração é a ideia fundamental do que em filosofia clínica chamamos de tópico 23, uma ação. Dentro da pessoa, por assim dizer. Na verdade, é a interioridade dela. O íntimo dela é um movimento, uma ação. Está em trânsito, está saindo de um estado de espírito e indo a outro. E esse tópico 23, a ação, se conjuga numa espécie de tríade dos elementos e processos mentais. Tópico 23, ação. Tópico 24, hipótese. Tópico 25, experimentação. Essa tríade, não vou me demorar sobre ela agora, é uma questão que, mais profundamente, exige a formação do colega em filosofia clínica. Mas apenas para esclarecer, por hipótese, aquele tipo de desenho psíquico feito das emoções, dos pensamentos, de uma espécie de visão de mundo em que a pessoa já percorre numa espécie de direção que, hipoteticamente, já sabemos para onde vai dar. É como uma pessoa que, de repente, estou conversando com ela, ela olha o relógio. Hipoteticamente, provavelmente, depois de um padrão, que isso já se estabeleceu como uma linguagem corporal, fala, nossa, ela está pensando em terminar logo essa conversa, está pensando em que ela não aguenta mais continuar no presente, ela quer logo terminar e seguir adiante. Se isso for uma trilha de caminhada para a qual essa ação se direciona, nós temos uma hipótese. Entendem? Eu estou resumindo, é uma questão ampla, que só faz sentido no caleidoscópio de imbricações. E a ideia de experimentação é aquilo que se revela muitas vezes no nível comportamental, quando nós vemos, presenciamos um fenômeno em que eu possa dizer, o que está se manifestando agora tem por efeito uma ação anterior. Como uma pessoa falou, nossa, esqueci de estudar para a prova. E aí agora
desta ação, ela começa a experimentar sudorese, ansiedade, medo, vontade de ligar para colegas para poder recuperar o atraso. Está experimentando o efeito dessas ações. Bom, essa conversa, claro, que ultrapassa esse momento. Mas eu queria, então, para introduzirmos esse item 3, trazer a seguinte problemática. Diálogo não é apenas conteúdo, boa vontade. Diálogo não tem a ver com apenas o sentido moral amplo de uma boa intenção em que eu preciso conversar com o outro, preciso entendê-lo. Não, implica em conhecer de português. Se for inglês, precisa conhecer de inglês. Precisa conhecer da estrutura da língua, traduzida em diferentes linguagens. Mas não importa se é em termos de estrutura verbal ou não verbal, oral ou em outras linguagens. Se houver um sentido de que esta pessoa está dizendo algo, é porque está implícito uma oração. Então, o filósofo clínico tem que conhecer da estrutura gramatical. Ah, mas professor, eu não sabia que para estudar filosofia clínica eu tinha que estudar gramática. Tinha sim. Tem que entender da estrutura básica da gramática. Vamos ver. Página 89, primeiro parágrafo. Em qualquer gramática normativa de um idioma, oração é o discurso organizado acerca de um verbo ou de uma locução verbal, havendo ou não sujeito determinado, mas sempre em relação a um predicado. Seu núcleo semântico é uma ideia de ação, processo ou estado que exerce efeito sobre algo ou alguém. Ainda que, sobre um contexto explicativo, haja frases sem verbos, nas quais uma única palavra possa ser portadora de sentido completo, fato é que toda a relação lógica da ação e do discurso humanos gravita em torno da ideia implícita de um verbo. Porque, já indo para a página 90, a gramática serve à vida. Nas narrativas de outrem, dando um salto, continuando a leitura, quando o outro fala, é fundamental prestar atenção, muita atenção, nos movimentos e verbos da sua narrativa. Lembrando que, mesmo na ausência explícita de palavras, é comum o reconhecimento de verbos mentais implícitos nos comportamentos e nas situações apresentadas na clínica. Então, queridos, quero ouvir de todos se eu estou me fazendo entender numa relação dialógica entre nós. O filósofo clínico precisa entender o seu partilhante no processo de aprendizagem do seu modo de ser, não é isso? De tal forma que, inclusive, na formação do filósofo clínico, há uma prova metodológica. No estágio clínico, o filósofo clínico, em formação, terá que demonstrar, provar, através do discurso do outro, indo à historicidade da malha intelectiva do outro, o filósofo clínico terá que dizer o que o outro quer, deseja, o que o outro nega, o que o outro afirma, quando, em determinado contexto, ele afirma coisas. Então, não pode ser solto, não pode ser mera boa vontade. Eu tenho que dizer, a Lúlia, quando falou isso, ela disse isso, ela quis dizer aquilo, ela está negando certos valores, ela está afirmando coisas que está presente lá no discurso da mãe dela, está presente no trabalho dela. Eu preciso traduzir isso em termos de discurso, não apenas. Mas eu não posso, com base na amplidão do processo intuitivo,
dizer que não preciso conhecer da gramática. Ficou claro, né? Lembra que eu citei a vocês o tópico 8? Termos unívocos e equívocos? Eu preciso entender, sem confusão, o quanto possível, o que o outro está dizendo, o que o outro está afirmando. E o tópico 7 da estrutura de pensamento? Termos, no sentido matemático, universais, particulares e singulares. Quando uma pessoa diz, os homens não prestam, está se referindo ao universal, efetivamente, é esse o entendimento do verbo, não prestam todos os homens, ou está na forma dita todos os homens, mas implicitamente o que se entende sem equívoco é fulano especificamente com o qual ela teve uma história de relacionamento. Percebem que, na medida em que eu sou capaz de reproduzir o discurso do outro em minhas palavras, eu preciso colocar isso tudo bem organizado. Isso exige bom conhecimento de gramática. Página 90. Sim, por favor. Tópico 9, discurso completo e incompleto, vem aí, talvez secundariamente, mas bem relacionado com essa questão, né? Sim, na verdade todos os tópicos, né? Mas assim, o discurso completo e incompleto tem a ver o quanto o outro concluiu ou está em aberto certos processos vivenciais, né? Tal como ele entende, né? Por fechou ou permanece ainda reivindicando, reverberando considerações dentro dela. Inclusive, só pode ser aprovado num estágio clínico, há 3 casos clínicos estudados pelo colega em formação e supervisionados por um professor de um centro de formação. Ele precisa, para ser aprovado, de apresentar um planejamento clínico. E o planejamento clínico, o filósofo clínico, apesar de possíveis erros, mas sempre uma metodologia que respeita muito a alteridade, ele precisa dizer o que fazer, por que fazer, o que não fazer e por que não fazer os seus devidos processos. E tudo isso é sem confusão. E tudo isso com clareza, o máximo possível. Por isso, esse estado de organização mental chama-se gramática. Os colegas que quiserem procurar nas minhas aulas gravadas de diferentes formações em especialização em filosofia clínica vão ver várias vezes esse título, A Gramaticalidade Subjetiva do Partilhante. Na página 90, diz assim, 3º parágrafo, não por acidente, mas por conhecimento efetivo, é importante para o filósofo clínico conhecer minimamente bem as categorias da língua em que se comunica no consultório. Bem entendido, isso na medida e no modo proporcional em que o uso da palavra é subjetivamente relevante para o partilhante da clínica. Atenção! Nos cadernos, Lúcio diz várias vezes que o filósofo clínico é filósofo. Não pode deixar de ser filósofo. E entre as funções da filosofia está a clareza do pensamento, a clareza da linguagem. O que aconteceria, por exemplo, se nós não entendêssemos o sentido gramatical de uma língua e ficássemos restrito à língua ortodoxa
da academia. Perderíamos completamente o sentido relacional da língua, que Wittgenstein já nos apresentou e a gente estudou em outros momentos, os chamados jogos de linguagem. Eu preciso entender o jogo vivo disso. Vamos a alguns exemplos? Exemplos melhor. Vamos falar da estrutura do verbo. Nossa, professor, mas eu não sabia que tinha que estudar gramática. E tem que ser bom nisso. Bom nisso. Vamos lá. Afinal, as diferentes flexões do verbo, sentido nuclear da oração, indicam categorias que podem ajudar o filósofo a localizar existencialmente a estrutura de pensamento do outro, quando este narra sua historicidade a ele. Tempo. Passado, presente e futuro. E tem algumas variações. Subjuntivo. Olha a hipótese. Se eu soubesse, não quer dizer que eu sei, não quer dizer que eu soube. Eu coloco uma ida ao passado ainda em condicional. Então, imagine se o partilhante dissesse assim, olha, se eu soubesse isso, eu não teria feito daquele jeito. Aí eu entendi errado, porque eu não entendo de conjugação verbal em português. Não, e aí eu falei, então quer dizer que você sabia? Não, eu não estou dizendo que eu sabia. Se eu soubesse. Então quer dizer que você não sabia. É mais do que isso. Eu estou me colocando, levantando a hipótese. Não basta apenas o que aconteceu. Para mim é importante voltar ao passado e fazer esse processo mental dentro de mim. Porque, imaginem, a diferença ética, por exemplo, entre o certo e o errado, não está apenas nos atos, e talvez nem passe pelos atos físicos, mas pela intenção dos atos. Isso implica hoje, vejam só, por exemplo, como a noção de tempo, como tempo verbal, é essencial para a gente conhecer de gramática e, portanto, conhecer existencialmente. Quando a gente fala um erro muito comum no consultório, em se tratando de um erro muito comum que se observa nos consultórios, colegas estão aí, podem testemunhar o quanto já viram isso em consultório ou na própria vida. A pessoa se vale de uma aprendizagem de vida que ela tem nos dias atuais, por exemplo, em seus 40 anos de vida, coisas que ela julga como certas e erradas. Mas aí ela se recorda de uma experiência em que ela teve aos 15 anos, aos 10 anos de idade, ou seja, 30 anos atrás, por exemplo. E que coisas que ela fez no passado, se fosse hoje, seria profundamente errada. Mas naquela época, a maneira como ela pensava com as categorias de entendimento daquela época não era errado. Entende? Tem uma diferença, portanto, se o erro fosse feito hoje e como aconteceu no passado. Então está claro, pelo menos em termos lógicos formais, que a pessoa não tem culpa por um erro cometido no passado que naquela época ela própria não entendia que era errado. Tranquilo, né? Só na lógica formal é muito comum que pessoas confundam isso e achem que hoje, tendo entendido de uma maneira diferente, levem a categoria de entendimento adquirida recentemente para o passado e diz, meu Deus, olha que pessoa horrível que eu fiz. Enquanto lá no passado não tinha esse entendimento. Então a gente pode até brincar com o seguinte, você pode mudar o passado? Ah, não tem como eu mudar o passado. Ué, e se a pessoa se sente, diz assim, eu digo isso lá na escuta e o silêncio entre os exemplos, a pessoa diz assim, olha, nossa, eu sou uma pessoa horrível, eu errei muito no meu casamento,
Deixa eu ver se eu entendi o que você está chamando de erro. Foi aquilo que aconteceu lá atrás, quando naquela época você não entendia que isso era errado? Então você não errou. Ela, na verdade, ela pode voltar lá atrás e perceber que ela antes tinha errado. Depois, ao fazer terapia, percebeu que ela não é culpada. Mudei o passado, porque ao voltar lá atrás, eu passo a entender lá atrás com as categorias do passado e não do presente. Viram como mudou? Portanto, faz ou não extrema importância conhecer bem as categorias verbais do tempo. Saber se isso foi bem feito, existencialmente bem conjugado pelo partilhante ou não. Então, continuando a leitura. Aspas, tempo, em relação ao momento da fala, a pessoa, seja o emissor, o destinatário, ou a coisa sobre a qual se fala. Então, categoria tempo, a gramática. A categoria pessoa. É tão comum isso acontecer em consultório, para mim, uma pessoa começa a falar de 2, 3 situações ou sujeitos da sua frase. Minha mãe bateu na minha irmã e ela saiu de casa. Ela, pessoa, de quem está se referindo o pronome? A mãe ou a irmã? Não dá para saber. Então, na clínica, eu talvez precisarei fazer enraizamentos para dizer, peraí, perdão, eu estou me confundindo. Ela quem? A sua mãe ou a sua irmã? Então, preciso entender, ficar atento aqui, isso é gramática. Atento ao tempo, atento à pessoa do sujeito do verbo. Número, ou seja, aquilo que estamos ali como tópico 7, né? Universal, particular. Pode o sujeito da fala ser singular ou plural, faz toda a diferença. Como eu disse, os homens não prestam, e vai que, sim, na visão dessa pessoa são todos, ou não, são apenas alguns. O modo com que o verbo é conjugado. O que entendemos por modo? O tipo de atitude do sujeito gramatical quanto ao fato por ele enunciado. A pessoa está falando com certeza? A pessoa está falando com dúvida? A pessoa está falando com medo? São variações de modo do verbo. Faz diferença prestar atenção nessa sutileza? O sujeito diz assim, o partilhante diz assim, eu tenho certeza. Ok. No entanto, eu carrego comigo uma interpretação, uma possibilidade, pela inflexão de voz, por exemplo, de que apesar de ela falar que tem certeza, ela está falando de maneira muito insegura, a tal ponto que está quase gritando, usando de força para compensar a insegurança no modo de falar. Então, mas isso é prova de gramática, professor? Na prática, sim. Porque isso chama sensibilidade. Não é que tem que conhecer desses termos vocabulários, não. Mas tem que conhecer os modos operativos da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, porque eles são modos lógicos de entendimento no contexto da vida. Porque toda língua é contextualizada. O outro ponto, a voz com que se conjuga uma oração. A voz se refere ao verbo, se o sujeito do verbo é ativo, passivo ou ambos. A pessoa diz, eu fiz. O verbo, pelo menos na aparência, está como voz ativa. Eu fiz.
há uma espécie de crença, pelo menos, de autoria. Eu decidi, eu agi. Mas o que seria na voz passiva? Como se eu dissesse, olha, aconteceu de eu fazer. Olha, também eu fiz, mas eu já começo a relativizar de não foi exatamente de forma ativa. Uma pessoa pode dizer, eu fiz, só que de uma maneira tão passiva, no sentido subjetivo, do contexto em que ela coloca, que, na verdade, não foi ela nem um pouco que fez. Foi outra pessoa que mandou ela fazer, ela ficou passiva. A língua está traindo o sentido oculto, mas que se revela numa observação atenta do diálogo. Por último, lembra-se, eu falei sobre, para entendermos da gramática em relação à oração do verbo, o tempo, a pessoa, o número, o modo, a voz, e agora, por último, o aspecto, detalhando qualidades da ação narrada, se momentânea, se prolongada, se habitual. Isso aqui vai ficar tão claro, tão evidente de sua importância quando estudarmos, quando atendermos pessoas com idades muito diferentes, em que a pessoa se vale de um nicho linguístico diferente daquele do filósofo clínico. E aí nós vamos perceber que como a atenção nessas sutilezas é essencial à qualidade de um bom diálogo em consultório. Dúvidas, questões, está claro que é importante estudar a língua portuguesa para entender bem as sutilezas da arte do diálogo. Questões, queridos? Já pensou se tivesse atendendo o Renato Russo, né, professor? Que ele mesmo afirmava que canta no português errado, que acha que o imperfeito não participa do passado, troca as pessoas, troca os pronomes, não é assim? Olha aí. Na prática. Perfeito. Mais alguém tem alguma consideração? Acho que é isso mesmo, né, professor, que o senhor falou, né? Agora, só Lúlia, desculpa. O que me veio na cabeça o tempo todo, professor, é assim, às vezes a gente vai atrás dessa capacitação, desse aperfeiçoamento do português, e o cliente que nós atendemos, ele não tem o menor preparo nesse sentido, a dificuldade quando vem de lá para cá, né? Termos equívocos, estruturação complicada, enganosa, né? Eu fico pensando como que fica isso aí, né? Um trabalho de organização da fala do outro antes da gente poder fazer a devolutiva, né? Luiz, Lúlia, só um minutinho. O que você está colocando é tão importante que eu reitero para não haver confusão quanto ao que eu, pelo menos, quero deixar claro. Esse grau de conhecimento pertence exclusivamente à competência do filósofo clínico, nunca do partilhante. Mas quanto mais conhecimento gramatical tiver o filósofo clínico, muito mais ele vai competentemente à riqueza de possibilidades do outro. E é por isso que está aqui na página 91 essa clareza, a importância de saber demarcar as regras comuns de sintaxe com as diferenças intersubjetivas de cada cultura, de cada pessoa, criando basicamente aqui uma proporção, né, inversamente proporcional.
quanto maior a necessidade da investigação de outrem, dos partilhantes, menos o filósofo clínico precisa ficar retido com as regras das marcações linguísticas pré-estabelecidas. Mas isso é tarefa do filósofo clínico saber não se fixar às regras gramaticais para ficar aberto à outridade, porque ele sabe se desapegar, não porque ele não é capaz de compreender o outro quando o outro exige de nós conhecimento da língua. Não é dado ao filósofo clínico, na minha opinião, ser um ignorante da sua língua. Se ele vai atender à mesma língua do outro. Então, que a erudição seja tarefa do filósofo clínico, mas nunca do outro. Lúlia, colegas. Eu só ia acrescentar aqui, eu também, além da forma gramatical, do significado das palavras, né? Porque, às vezes, determinadas regiões, aqui até do nosso Brasil, né, palavras têm significados diferentes, expressões têm significados diferentes. Então, por exemplo, atualmente eu estou atendendo uma pessoa de Fortaleza, e ela usa muito termos regionais, né? E como eu estou ainda na colheita de historicidade, mas eu estou só anotando lá, na hora que eu fizer o enraizamento lá, eu vou precisar entender, né, alguns termos regionais, o que eles significam, né? E quando a gente fala na língua também, eu já também tive a experiência de atender pessoas que também, elas entendiam bem o português, mas não falavam bem o português, né? E aí eu tinha também a dificuldade de entender, porque às vezes a pessoa falava comigo em italiano, e aí eu não conseguia entender exatamente, então toda hora eu tinha que ou procurar o significado, ou eu mesmo, no caso, eu perguntava para o próprio partilhante, né, o que significa essa palavra, né, que você está falando, porque às vezes nós encontramos, né, tanto na questão gramatical quanto na semântica, né, das palavras. Perfeito. E você está trazendo vivamente o reforço que eu quero enfatizar, porque talvez eu fiquei com receio de parecer uma pessoa pedante que vai querer exigir conhecimentos gramaticais, formais do filósofo clínico. Não. Não. Sim. Que bom que não ficou essa confusão. Mas, e o exemplo vivo é que você disse, quando nós vamos a um contexto linguístico, por isso as chamadas, os exames categoriais, quando nós vamos a um ambiente linguístico diferente daquele de quem fala, diferente do filósofo clínico que ouve, o filósofo clínico, para ir ao mundo do outro, vai ter que estudar essa gramaticalidade no contexto linguístico do outro. Inclusive, vendo as interações semióticas, né, entre a fala, o gesto. Sem falar também que... Desculpa, mas sem falar também, assim, da semântica das palavras, que tem a ver também com o tempo que aquele partilhante, né, está exercendo. Às vezes, por exemplo, quando a gente olha partilhantes que às vezes têm expressões ou palavras que, quando ele era criança e ele carrega até hoje, tinha um significado, hoje tem outro significado dentro da própria língua portuguesa, né? E se a gente não levar ao tempo que ele está, né, se referindo eu falo referindo em termos de referência própria, né, também vamos correr esse risco, né, de entender errado, né? É como eu disse, começamos com a categoria tempo dentro da gramaticalidade para nos aproximarmos da íntima subjetividade do outro. Então, é isso. Nós temos que estudar. E, assim como grandes escritores fazem, quando Jorge Amado, da Academia Brasileira de Letras, ou o Ariano Suassuna, e que vai falar aparentemente errado, na verdade, ele sabe contextualizar aquilo de uma tal forma que gramaticalmente é coeso com a língua e com as bases categoriais. Essa coesão não é por acaso, é porque ele conhece as estruturas da linguagem.